Prazer pessoal, meu nome é Caio, tá? Eu sou responsável aqui pela área de BI na BGP. Hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre o nosso produto de BI. Tá? Aqui eu já estou na nossa plataforma, então é por aqui que vocês vão acessar o BI. Então, de qualquer lugar, a qualquer momento, por meio da nossa plataforma. Aqui nessa primeira tela a gente tem uma capa que mais apresenta, né, os indicadores principais e a nossa empresa, tá? Então, nossas redes sociais, nosso WhatsApp, nosso LinkedIn, nosso Instagram, tá? Então, aqui a gente vai apresentar alguns indicadores de métricas gerais, então nossa receita geral, no caso da empresa analisada, nesse caso aqui são dados fictícios, tá? Mas a receita geral da empresa, despesas sem impostos, os impostos, o EBITDA, resultado operacional e mais alguns outros indicadores que vão ser tratados aqui no BI. Seguindo aqui para a primeira tela, tá? O que a gente tem aqui? Na nossa visão geral, como já diz o próprio nome, a gente tem uma visão mais generalizada do negócio. Então, cara, a gente aqui apresenta dois principais gráficos. Nosso gráfico de barras, que te apresenta ali por data, então, por mês e ano, as despesas e receitas daquele período que tu selecionou ali. Então, isso é algo bem importante, tá? Aqui na questão dos filtros, você pode fazer essa filtragem ali, então, cara, quero ver só, por exemplo, o mês de janeiro, você clica aqui, ele vai filtrar automaticamente todo o resto da tela para ti, ou você pode também interagir com o BI. Então, cara, quero ver aqui, por exemplo, mês de fevereiro, cliquei aqui na barrinha de fevereiro, ele filtrou automaticamente todos os indicadores, tá? Então, a partir disso, a gente tem esse outro gráfico aqui de linha, então, a gente tem três opções aqui, tá? A linha de valor líquido, que já vem filtrada por padrão, a linha de EBITDA, tá? Eu cliquei aqui, ele vai te mostrar o EBITDA e o valor líquido, ali então também por mês e ano, tá? Então tu passa o mouse aqui em cima, tu pode ver os dois valores mais detalhados, né? Então vocês podem ver aqui que o valor líquido em janeiro de 24 foi 66 mil negativo e o EBITDA foi 86 mil positivo, tá? Vocês podem fazer essa filtragem aqui do jeito que vocês preferirem. Se vocês precisarem, por exemplo, não quero ver esse gráfico, por exemplo, vocês clicam aqui, não aparece nenhum dado, aparece só o gráfico de cima com as receitas e despesas. Aqui na esquerda, tá? O que a gente vai apresentar? Então, aqueles mesmos indicadores ali, a gente apresentou na capa, então, receita, despesas sem impostos, impostos, o teu EBITDA, que no caso seria os lucros antes dos impostos ali, né? Das depreciações e amortizações, teu resultado operacional e teu CAPEX, que foram teus investimentos a longo prazo ali, tá? Nesse último quadrinho aqui, a gente vai apresentar basicamente o quê, tá? O mesmo valor líquido que a gente apresenta nesse gráfico aqui, tá? Então, aqui ele vem o valor líquido total do período selecionado. Então, cara, aqui tá o ano inteiro de 2024. Se eu selecionar, por exemplo, só janeiro aqui no filtro, ele vai mostrar só o valor líquido, que nada mais é que a diferença entre as receitas e despesas daquele mês ou ano filtrado ali, tá? Além disso, a gente mostra a margem líquida, então o percentual desse valor líquido. Seguindo para a próxima tela aqui, tá? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma análise completa da receita da empresa. Então, basicamente, a gente vai apresentar alguns gráficos. Por exemplo, esse gráfico aqui de barras é o mesmo gráfico da visão geral, só que a gente só apresenta valores de receitas, também no período selecionado ali, por mês, por ano. Vocês podem, de novo, fazer aquele filtro aqui em cima, tá? Então, janeiro, tá? Vamos pegar sempre o exemplo aqui do filtro. O BI automaticamente filtra todos os gráficos aqui para janeiro. Então, cara, essa é uma tela muito interessante para tu fazer algumas análises dentro ali de categorias, de valores, também por cliente. Vou entrar mais no detalhe aqui, tá? Esses outros gráficos aqui, por exemplo, tá? Receita por cliente. Cara, quero analisar um cliente meu específico. Então, cara, aqui por padrão a gente já organiza qual que foi o cliente que mais te deu receita ali naquele período. Então, cara, aqui nesse exemplo que eu tô aqui, cliente 260 foi o que mais me gerou receita em 2024. Eu posso filtrar aqui e ver em quais meses que ele me deu receita e também quais categorias que influenciaram. Então, cara, esse cliente 260 aqui, vocês podem analisar, ó, receita por categoria, teve toda a sua receita em categoria 10, 285 mil reais. Então, cara, fazendo essa análise é muito interessante para tu poder, além de analisar teus clientes, analisar tuas categorias, ver o que está te dando mais retorno ali no teu negócio. Além disso, tá, tem uma questão bem interessante aqui no BI, que, cara, quero, por exemplo, analisar um cliente específico em uma categoria específica, tá? Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer pelos filtros aqui em cima, ou a gente pode fazer interagindo com o próprio dashboard. O que a gente faz? Beleza, quero analisar o cliente 54 aqui, por exemplo, na categoria 15. Selecionei o cliente 54, seguro Ctrl, categoria 15, filtrou especificamente só aqueles dois, tá? Então vocês podem ver ali que ele teve receita em janeiro e em junho de 24,
com aquele cliente e aquela categoria específica. Isso é muito legal porque tu consegue sempre interagir com o BI, fora os filtros que a gente já tem ali em cima, né? Então, tu consegue sempre fazer essa interação e fazer essas análises da forma que tu quiser no nosso BI. Passando para a próxima tela aqui na nossa tela de despesas basicamente vai ser o mesmo estilo de análise, tá? Então, os mesmos gráficos, mesmas informações, só que para as despesas, então, cara, mesma coisa, tá? Vamos selecionar aqui, por exemplo. Então, vamos fazer aquele mesmo estilo de filtro, tá? Então, por exemplo, cara, quero ver o primeiro trimestre ali de 2024, a gente segura o Ctrl aqui, janeiro, fevereiro e março. Então, ele já vai filtrar aqui pra gente os 3 meses, os 3 primeiros meses, né? O primeiro trimestre de 2024, em toda a tela, então a gente consegue fazer essa análise no ponto ali desses meses. Então, cara, quero analisar, por exemplo, fevereiro aqui, qual que foi o fornecedor que mais me gerou despesa. Então, aqui nesse caso foi o fornecedor 42, vocês podem ver que me gerou R$ 162 mil de despesa. Cara, quero analisar aqui então. Beleza, segurei o Ctrl, a gente vem aqui para esse gráfico de extrato de despesas, e a gente consegue ver aqui no detalhe qual que foi a data que me gerou aquela despesa, qual que foi a categoria, então, do fornecedor, claro, vai ser sempre fornecedor 42 que vai ser filtrado aqui, tá? E aqui os lançamentos. Então, cara, no dia 18 eu tive uma despesa de R$ 1.269 com o fornecedor 42 e assim a gente vai fazendo essas análises. Vale ressaltar também que a gente tem uns gráficos de média de despesa por categoria e por ano e mês, tá? Então vocês podem ver de uma outra forma esses valores, tá? Então, por exemplo, aqui, a categoria 25, por mais que ela não tenha sido a que mais me gerou despesa, ela foi a minha maior média aqui nesse caso, tá? Então, a gente filtra aqui, pode ver os lançamentos certinho, bonitinho aqui na nossa análise de despesa. Seguindo agora para o fluxo de caixa, que a gente vai apresentar aqui, tá? Alguns indicadores que a gente já havia apresentado anteriormente na nossa tela de visão geral, então margem de contribuição, EBITDA, impostos e valor líquido, a gente vai apresentar aqui nesse canto superior aqui, tá? E o que a gente vai apresentar no nosso gráfico principal, tá? A gente vai apresentar receita e despesa separado por um sistema de hierarquia. Então, cara, a gente vai apresentar aqui na primeira linha o total de receita e a porcentagem da análise horizontal, tá? Isso é algo bem interessante, tá? A gente tem a opção de trocar para análise vertical, então tu vai trocando aqui, tu consegue ver ou por linha ou por coluna, né? Análise horizontal e vertical, claro. E a gente vai ter aqui, por exemplo, cara, fui gerado ali R$ 408 da categoria 8. Vou abrir aqui a categoria 8, tem todos os clientes listados ali que fizeram essa soma de R$ 408 para formar em cada cliente ali. Então, vou filtrar aqui por data, por exemplo, para a gente ter uma melhor visualização. Filtrar aqui só por janeiro, por exemplo, tá? Beleza, filtrei aqui por janeiro. Então, o que a gente tem aqui, tá? Nesse gráfico aqui na esquerda também, que eu não havia comentado, tá? É só um histórico de valor líquido por mês também, que a gente já apresenta ali, só que em forma de indicador e não por gráfico, tá? Da visão geral. O que a gente apresentou aqui? Então, mesma coisa ali que eu tinha comentado antes, tá? Se eu quiser, eu posso fechar também, cara, quero ver só o totalizador ali de receita e despesa, ver meu valor líquido total, pode fazer essa análise também, tá? Tu pode ver ali que em janeiro teve R$ 316 mil de receita e R$ 383 mil de despesa, totalizando então um valor líquido de R$ 66 mil naquele período, tá? Então, aqui também a gente tem um filtro de status, então, cara, o que está atrasado, o que está realizado, a gente vai fazendo esse filtro aqui para poder ter uma análise mais completa desses meus valores. Então, cara, filtrei aqui só por atrasado. Então, vocês podem ver que só de receita atrasada a gente já tem aqui R$ 144 mil, tá? Isso é muito bom para tu poder ter uma análise para ver como é que tá teu financeiro, né, cara? Quanto que eu tenho de receita para receber ainda? Quanto que eu tenho de despesa que eu ainda não paguei? Cara, muitas análises tu pode fazer com esse tipo de filtro, tá? Isso é bem interessante. Seguindo aqui para nossa tela de tesouraria, o que a gente vai ter aqui, tá? Basicamente, deixa eu colocar uma visualização por ano. Basicamente, a gente vai ter, então, aqui por dia, tá? Nesses primeiros gráficos, então, de receita geral e despesa geral, a gente vai ter aqui todos os lançamentos de forma diária. Então, cara, quero ver aqui no dia 11 de janeiro, o que foi meus lançamentos. Cara, o que foi recebido nesse dia, o que eu tenho a receber, receitas atrasadas, todos esses tipos de métricas são filtráveis, tá? E são demonstradas nesses gráficos. Então, além disso, tu consegue ter uma análise mais completa, além da nossa tela de análise de receita e análise de peso, consegue analisar por aqui também de forma diária. Então, cara, pode ver aqui que, por exemplo, no dia 3 de fevereiro, eu tive 40 mil de receita, por exemplo, que foi para o meu a receber. Então, cara, não recebi nada desse dia,
mas tive 40 mil de já receber que entrou ali naquele dia. Então, cara, tu vai fazendo essa análise de forma diária e vai vendo ali, cara, onde é que tá minhas receitas? Onde é que tá esses valores que eu tenho a receber, certo? Para a despesa, a mesma coisa, então tu tem essa análise aqui diária. Quero filtrar, por exemplo, o mês de fevereiro, no dia 24 aqui, por exemplo, a gente vai ver que a gente tem R$ 22.000 de despesas atrasadas nesse mês, né, nesse dia, no caso. Aqui embaixo a gente vai ter um gráfico de saldos, tá? Como é que a gente calcula esse gráfico de saldos? A gente faz, a partir do valor líquido que a gente tem informação, a gente faz, então, indicadores de saldo máximo, saldo mínimo, saldo médio, tá? Gente, são cálculos que a gente faz internamente ali no BI para te demonstrar esse teu saldo. Aqui na direita, a gente tem como se fosse o extrato de receitas e despesas, só que com uma informação com valor líquido. Então, cara, o que a gente apresenta? A gente apresenta centro de custo, categoria, a origem, então, cara, cliente ou fornecedor ali, tanto receita quanto despesa vão ser apresentados nesses gráficos, e o valor líquido. Então, ali a gente pode ver, por exemplo, quero filtrar aqui. Cliquei só no gráfico aqui, na linha do centro de custo 2, ele filtrou só o centro de custo 2 com a categoria 10, com um cliente 141, com um totalizador de valor líquido de R$ 2.749, tá? Aqui embaixo, vocês podem ver que esse gráfico aqui também foi filtrado, então ele só me apresentou ali o categoria 10 e os valores em atrasados. Então, esses R$ 2.749 são valores atrasados, e a gente vem aqui no primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, a gente pode ver que esses valores são de receitas atrasadas, tá? Então, só filtrando aqui a gente já tem uma informação muito mais completa e muito mais rápida do que tu faria no teu RP, por exemplo, tá? Passando aqui para análise mês a mês, cara, essa tela aqui é a que os clientes mais gostam, tá? O que a gente vai ter aqui? Um comparativo entre duas datas. Cara, eu quero comparar meu resultado do primeiro mês, por exemplo, de 2024, com o segundo. Beleza, eu venho aqui, data 1, seleciono, né, o primeiro trimestre ou o primeiro mês, nesse caso, né, janeiro, e na data 2 eu seleciono aqui, por exemplo, fevereiro. Ele vai me mostrar aqui, então, a data 1 é janeiro, no caso, que nem eu mostrei ali. A data 2 vai ser fevereiro. E ele vai ter uma coluna de comparativo. Então, cara, de receita, por exemplo, em janeiro eu tive 144 mil. Em fevereiro eu tive 514. Logo, o comparativo vai estar ali 369 com 338. É a diferença entre essas duas datas. Então, cara, eu tive 369 mil reais a mais em fevereiro do que em janeiro, tá? Aqui também a gente apresenta essa coluna em valor de percentual para ficar mais claro a visualização, tá? Então, vamos ver essa análise aqui de despesa. Cara, em fevereiro eu tive 260 mil reais de despesa e em janeiro eu tive 83. Então, cara, eu gastei 177 mil reais a mais em fevereiro. Claro, né? Trouxe um retorno, mas eu também gastei mais. Então aí tu pode ver, por exemplo, aqui, cara, quais categorias que eu gastei mais, então? Beleza, a gente vem aqui na categoria 5, que foi uma das que teve mais gasto em janeiro. Cara, foi gasto, por exemplo, 22 mil reais em janeiro, mas em fevereiro só foi gasto 9 mil. Então, teve uma distribuição diferente de categorias, diferente de valores, e isso impactou no teu resultado, que é algo que é muito importante atualmente para tu analisar no teu negócio. Então, basicamente é isso, essa é a nossa ferramenta, tá? Eu passei aqui pelas telas, então basicamente essa é a nossa ferramenta atual, nosso produto de BI. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo que vocês passaram aqui. Um ótimo dia para vocês.